A gente começar, vão preparando as suas perguntas. Tem muita gente falando que também viu as matérias. E eu estava lendo aqui, olha, a Comissão Europeia lançou a Estratégia de Preparação da União, que é um plano que sugere que os cidadãos dos Estados-membros estejam prontos para sobreviver por pelo menos 72 horas sem ajuda externa. E o guia recomenda que cada família tenha em casa uma reserva mínima de alimentos, água potável, medicamentos, baterias, lanternas e outros itens essenciais. Agora, a matéria continua falando, é da jornalista Karina Michelin. Ela continua falando, não é mais apenas uma diretriz técnica ou um gesto de precaução. É a consolidação de um novo clima político e psicológico, a preparação civil como resposta a essa iminência do colapso. E a iniciativa apresentada pela presidente da comissão surge em um contexto de crescentes tensões geopolíticas, ameaças cibernéticas e desastres naturais. Então, essa pessoa enfatizou ela chama von der Leyen, enfatizou a importância de sistema de alerta precoce e da preparação individual para enfrentar crises iminentes. E essa estratégia também não se limita somente ao armazenamento doméstico, isso que eu achei interessante. Propõe também, em Lucas, a realização de exercícios de simulação, a inclusão de cursos de preparação em escolas e o fortalecimento da cooperação entre civis e militares. Além disso, prevê a criação de um centro de crise para coordenar respostas às emergências em nível continental. Quer dizer, alguma coisa eles estão sabendo, eles estão acompanhando, e nós, como cristãos católicos, estamos acompanhando o que Deus vem nos revelando através do Padre Oliveira, da Freira Nordestina, através dos anjos, através do Espírito Santo. Ele vem nos revelando que nós temos que nos preparar. E, de repente, essa notícia, em alguns meios de comunicação, saiu também no Jornal Importante de Portugal. Mas eu não vou ler tudo aqui, que a gente quer conversar com o Lucas, e para isso ele está aqui hoje para nos falar sobre isso, o que está acontecendo, né, Lucas? O que está acontecendo, Lucas? Boa noite, Miriam. Boa noite a todos os que estão ouvindo. De fato, a cada semana que passa, nós temos notícias que confirmam as revelações e mostram como tudo está prestes a acontecer exatamente como foi revelado. Já faz alguns anos que eu tenho anunciado o conteúdo dessas revelações, e até daria para dizer que começou em 2020, quando eu recebi as revelações do Padre Oliveira, e as revelações dele mostravam o que ia acontecer em 2020, 21, 22, 23, 24, e tudo que aconteceu nesses anos, tudo que estava profetizado para os anos anteriores aconteceu exatamente como tinha sido profetizado. E de 2025 até 2028 só mostrou coisas ruins passando rapidamente. Então ele não viu os detalhes especificamente de cada ano, mas dá para entender que de 2025 até 2028 é como se só tivesse notícias ruins na televisão, catástrofes, fomes, conflitos. E em 2029, portanto, ele viu o fim disso e as coisas voltando ao normal, na verdade, ou voltando a uma situação melhor que antes, né? Com finalmente a paz. Então, dá para interpretar, a partir dessas revelações, que de 2025 a 2028 nós teremos esse período de um grande conflito mundial. E conforme também uma revelação da freira nordestina na virada do ano, quase na virada do ano passado para esse ano de agora, ela viu uma cena que era um urso marrom andando por cima de soldados, o que dá para interpretar que é a Rússia, que é o país simbolizado pelo urso, vai avançar sobre mais algum espaço na Europa, né, porque ela já está ocupando uma parte da Ucrânia, mas ainda tem outros países pela frente para ela marchar rumo aos seus principais objetivos.
Tem algumas revelações mais antigas, como, por exemplo, a da beata Helena Aiello, mas que foi confirmada, foi repetida pela freira nordestina, que é a de que esse país que eu citei há pouco, com a letra R, ele vai avançar sobre vários países da Europa. Também tem outra profecia, a do Alois Erlmeyer, e também de outros místicos que confirmam isso também. E então, nós podemos entender que se a freira viu isso para acontecer neste ano de agora, e também ela viu que quando a França, quando a Rússia explodir algo na Polônia, a França vai reagir dizendo, declarando conflito contra o país citado em Fátima. Então, esse vai ser o início da terceira G. E se começa com um ataque na Polônia, e neste ano de agora vai avançar sobre mais países, esse país do qual nós estamos falando, portanto, a terceira G vai começar neste ano. E por Nossa, isso olha o só, padre Oliveira só um viu. minutinho, só um instantinho. Eu quero até confirmar aqui que a Mariana Monteiro, ela fala assim, aqui na União Europeia, ela mora na Europa, foi notícia em vários países, mas ninguém explica o porquê. E achei muito estranho. É isso. Por favor, continue, desculpa. Não, tranquilo. Então, isso confirma a visão do padre Oliveira para 2025 em diante, e todas as profecias acabam se encaixando e uma confirmando a outra. E o nosso cenário atual é justamente esse, de que o, a- para tentar resolver essa situação entre a Ucrânia e a Rússia, o Trump tomou umas decisões bastante difíceis e bastante complexas e controversas de ficar negociando, eu vou ajudar, não vou ajudar, vou ajudar, não vou ajudar, depende do que vocês me derem em troca e tal. E isso fez com que a Europa percebesse que a aliança que eles esperavam que teriam é mais frágil do que eles imaginavam. E, portanto, eles têm que fazer algo por si próprios para se defender. Não podem depender mais dos Estados Unidos. Bom, se a medida do Trump nesse sentido é boa ou ruim, eu nem vou entrar no É, mérito, mas porque os seus eleitores eles estão pedindo para ele fazer isso, ele está apenas atendendo ao eleitorado, né? E esperamos que ele tenha cartas na manga para lidar bem com essa situação se ela sair do controle. Mas o que está acontecendo é justamente isso. A Europa percebeu que deve agir e, ao agir, percebeu que está em um risco maior, porque se a Europa reagir, vai ter também uma reação a é. essa reação vinda da própria Rússia. E logo o conflito está cada vez mais próximo, porque se realmente a Europa começar a mandar tropas para ajudar aqui e ali, ou começar a ter armamentos nucleares, bom, se chegar à Polônia, por exemplo, então já vai ter ali um motivo para um avanço da Rússia. Então nós estamos num cenário em que isso está prestes a acontecer. Só faltam os peõezinhos avançarem até o ponto certo para que venha a reação do urso, né, que vai começar pela Polônia e depois que conseguir isso, vai por mais países. Então é exatamente por isso que a União Europeia está fazendo esses comunicados para que as pessoas se preparem, porque quando isso acontecer, vai ser rápido. Não é como quando foi na Ucrânia, foi aos poucos, foi Foi. caminhando. Foi Mas uma quando escalada. começar, mas quando for algo que envolva bombas nucleares, vai ser de uma hora para outra. Todo mundo É, tem que entrar em casa e fechar tudo para acabou. né? Porque o caos começa. Primeiro, bom, nós não sabemos se vai ser nuclear ou não, mas se for alguma bomba, alguma arma biológica, pode contaminar a água, pode contaminar o alimento. Então tem um estoques. Se for uma invasão terrestre, bom, as coisas estarão perigosas. Fiquem em casa, não saiam. Que se não pode sair de Exatamente. casa, não pode trabalhar, não vai ter nada para comprar no supermercado, não vai ter ninguém para vender no supermercado. Não é como na época do do coronavírus, em que as pessoas ainda poderiam, em algum horário do dia e tal, Isso. dependendo das restrições. Não, no momento de conflito, não tem nenhuma opção. Não, Não vai ter não. teleentrega. Vai todo mundo ficar em casa com aquilo que tiver estocado, né?
Então é por conta disso. Eles perceberam o cenário em que acabaram se colocando e que o mais prudente realmente é se preparar para isso. As profecias que falam sobre os detalhes dos países invadidos, como por exemplo a do Aloysio Mayer, eles dizem que chega até a França. Então não chega até a Espanha e Portugal. Mas ainda assim, sempre tem alguma coisa que possa repercutir nos outros países, né? Por exemplo, pode parar de chegar algum alimento, pode ficar sem luz por algum suprimento ou alguma coisa que foi atingida no meio do caminho. Eu não sei como é, de onde é que vem a energia elétrica da Espanha e de Portugal, mas muitas coisas podem acabar sendo danificadas por efeito colateral, porque eles dependem de outros países, né? Então, realmente é algo que vai atingir o mundo inteiro, não só a Europa. Então, alguém me perguntou aqui, o que que a gente tem com isso? Isso vai afetar o Brasil? Não vai afetar o Brasil? Aliás, a Patizinha está dizendo o seguinte: eu estou enganada, ou em algum tempo atrás, na aparição de Nossa Senhora, ela também falou de arma biológica. Foi a Patizinha perguntando. E a Rosa, da Casa de Santa Edelgarda, perguntou, Lucas, vocês acreditam que também os hospitais e remédios serão vedados a todos? É, nesse caso, né? Vedados eu não sei, porque depende, não nessas atuais circunstâncias, né? Mas no momento em que nós não temos segurança para sair pela rua, daí Para sim, sair de não casa? faz sentido, né? É. Mas ainda assim, em caso de emergência, é melhor ir para o hospital do que ficar em casa, né? Melhor se arriscar. Mas ainda assim, o melhor mesmo é se prevenir em casa. E Isso. tenham água, quem está me ouvindo e for de um desses países europeus, tenham água, estoque de água e de alimento em casa, rádio de pilha, conforme eles estão orientando, né? E pilhas, baterias, tudo isso é muito útil, porque eu vou dar o exemplo do que aconteceu em Porto Alegre, que eu mesmo vivi. Quando chegou a enchente e ela atingiu o centro de Porto Alegre, demorou algumas horas até faltar luz. Então, depois que faltou luz, a água começou a entrar, acho que era de manhã, passar pelo muro de contenção, a água começou a atravessar também por conta do chão, dos bueiros, e daí em algumas horas já não tinha mais luz, e quando não tinha mais luz, não tinha como carregar o celular, não tinha mais como usar o celular. Depois de algumas horas ou dias também, não tinha mais sinal de antena de celular. Então o celular não servia para nada, porque você não podia usar a internet, não podia nem ao menos ligar. Então, como é que as pessoas vão saber qual é o caminho mais adequado, onde é que está perigoso, onde é que não está? Pelo rádio. Daí liga o rádio, põe a pilha ali e vai ouvindo. A pilha. Porque o que vai estar sendo noticiado o tempo todo, ó, tal rua está livre, tal rua não está. E o que eu falei é sobre um alagamento, mas em qualquer país que esteja em um conflito bélico, pode ter também alagamento se extravasar uma barragem, ou pode ter também alguma outra coisa, como incêndio, né, bombardeio, enfim, contaminações. Se for nuclear, eu nem sei quais são as possibilidades, mas radioatividade é também um risco, né? Mas tudo isso que nós estamos falando não é para apavorar as pessoas, é para preparar as pessoas Exatamente. para que elas fiquem Exatamente. tranquilas quando chegar a hora. Porque uma coisa a pessoa se pega de surpresa, ela pode ficar totalmente desesperada. Outra coisa a pessoa já estar preparada e saber exatamente o que fazer. Então, se já tiver estoque, vai ser, eu vou fechar a minha casa, vou ficar aqui ouvindo rádio. E isso vai me deixar tranquilo. Eu vou ficar rezando, claro, tem que sacramentos e tudo, porque isso é o que vai dar força no coração, na alma, para suportar a adversidade. Agora, ser Claro. pego de surpresa ou ficar negando, não, isso não vai acontecer, e daí quando Tipo, acontecer, a pessoa vai ficar mais nervosa ainda. Porque além é, de não ter se preparado, vai ferir os próprios conceitos pessoais dela. E, nossa, se eu estou errado quanto isso, eu posso estar errado quanto a tudo, então a pessoa vai ficar mais desesperançosa. Eu acho que travou. E quem é que travou? Fui eu que travei ou foi a Miriam que travou? Comentem aí nos comentários. Quem é que vocês estão vindo? vocês estão. Aqui travou para mim, não sei se travou aí para Voltou para vocês. mim. É uma benção. Foi a Miriam que travou, eu acho. Foi ela. Bom, Travou.
Voltou. É aí o sinal que está travando, Miriam. Voltou? Mas você está vendo o Lucas também? Para mim travou aqui. Ah, voltou, voltou. Voltei. Tá todo Nossa, mundo só dizendo nos fala. comentários que Como é foi a que não está Miriam que travou. travando hoje, né? É. Sempre aprontam uma, né? Pronto, Lucas, estamos já tá todo mundo no ar de novo. Deu uma travadinha. É. Agora eu não lembro onde a gente estava, que deu essa travada, eu fiquei aqui preocupada se Não, eu estava tudo estava certo. falando sobre se preparar é a melhor forma de Ah, ficar sim, calmo na sim. hora. E Isso, quem não se isso. prepara na hora pode ficar desesperado. Então, mais uma vez nós estamos aqui reunidos, por quê? Para falar sobre isso, porque como é um assunto que a gente já vem falando desde o ano passado, há quase um ano e meio que o Lucas vem aqui, a gente fala da freira no destino do Padre Oliveira, a gente comenta sobre outras aparições, outras profecias, e é sempre uma polêmicazinha, mas eu vou para onde? Eu vou, fico como? A gente sempre tem falado, primeira coisa, prepara a sua alma, fica em estado de graça, né? Prepara a sua alma em estado de graça, buscando a sua conversão diária, buscando estar em paz com Deus, perdoando, sendo uma pessoa leve, preparada para, se precisar fazer a passagem, você vai ficar pouco tempo no purgatório. A gente está sempre aqui avisando isso. E falando das profecias que saíram aqui no Brasil e essas profecias marianas que nós conhecemos, que o Lucas Gelás tanto conhece, tem um site dele que fala sobre tudo isso, todas essas aparições. Botei aqui de novo na descrição da nossa live o site do Lucas, como você pode entrar lá para saber e tudo mais. Então a gente sempre fala isso. Aí, de repente, essa semana é uma coisa que a gente sempre fala entre nós, que somos católicos, cristãos, buscando estar preparado para a vinda, na segunda vida gloriosa de Jesus. Como é que a gente se prepara? É fazendo a oração, é a oração da coroa das lágrimas, estamos em plena quaresma, né? Fazendo uma quaresma bem feita, procurando a confissão, né? O sacramento da reconciliação. Aí, de repente, essa semana sai na Europa, há vários meios de comunicação de que eles estão se preparando e estão orientando a população a armazenar água, comida, medicamento, pilha, rádio de pilha, entendeu? Como a gente já vem falando isso aqui, ó. Então, a Há Europa, de um ano, repente, pelo menos. pelo Aqui menos eu um lembro, ano, não é? no canal, né? Sim. É, Eu lembro que um ano atrás, mais ou menos nessa época, nós fizemos uma live em que eu falei exatamente isso. Tenho rádio de pilha, estoque de alimentos aí dentro isso, de casa. E daí nós fomos muito criticados e atacados. Ah, estamos fomos, espalhando o terror, fomos, né? E daí fomos. deu poucos dias e todo mundo no Rio Grande do Sul estava precisando disso. É, eu me lembro, eu até comentei com você que eu já tinha comprado a pilha, já tinha comprado o rádio, eu já tinha comprado vela e fósforo também. Eu só não tenho armazenado é água e tem que ter também alguma coisa para É. fazer a água ficar potável. Isso eu E ainda não me filtro em preparei. casa, né? Filtro em casa é muito Filtro, importante filtro. também. Eu vou E comprar, não eu só ainda de não tenho. torneira, porque bom, claro, de torneira é bom também, né? Mas é bom não depender da água encanada. Quem tiver como, mora no interior, enfim, né, tem um poço. E quem É mesmo. não mora no interior, bom, tenha também água comprada, um estoque de água em garrafa mesmo, né? Por Aquelas exemplo, de 5 a água é litros. a única coisa que eu ainda não armazenei, eu quero armazenar. A Viviane Silva está dizendo que ela mora na Itália. E que lá na Itália, aqui mesmo, falando das guerras, nos noticiários, o pessoal parece Sim. estar anestesiado, sem contar a apostasia que está impressionante lá na Itália. Então, tem esse lado também. Gente, quando o meio de comunicação, que não tem nada a ver conosco, nós estamos aqui evangelizando, a nossa missão é evangelizar, é nos preparar, tentar preparar vocês para essa segunda vinda gloriosa de Jesus. A gente está aqui, uma comunidade católica, cristã, mas quando o noticiário começa a falar vários, televisão, rádio, televisão, meios de comunicação, falar da mesma coisa que nós estamos já falando há mais de um ano, eu e o Lucas aqui, é porque realmente alguma coisa está próxima para acontecer. Então a gente tem que levar isso a sério e não ficar nessa apostasia, acreditar. Por exemplo, aí a Estela perguntou quanto tempo de estoque, a gente também não sabe. Quantos meses de estoque básico, a gente não sabe. Ô, Estela, Sim. o Lucas também já disse aqui uma vez, eu até comentei e testemunhei que lá atrás, quando eu era 50 anos atrás, quando eu era criança, os meus pais compravam aquela compra do mês que aquela compra durava 2 meses em casa. E a gente ia de 2 em 2 meses no mercado. Aquele básico, o arroz, o feijão, não sei o quê, Rancho. durava, né, por 2 meses. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente pode começar a fazer devagarzinho.
os itens básicos, né, por 2 meses, mas assim, nós não sabemos quando isso vai atingir o Brasil. Mas, então, até lá podem ir repondo, usando e Vai repondo, né? repondo. Vai usando a quantidade de uma semana, depois compra mais uma semana, vai usando mais uma semana, porque senão pode ficar velho, né? Mas latas, essas coisas de conservas duram bastante, os alimentos não perecíveis, e até, bom, mas por que a água, se é água da torneira e eu tiver um filtro, já não é o suficiente? Em um momento de colapso, como foi o de Porto Alegre, durante as enchentes do Rio Grande do Sul, a região alagada não tinha mais o esgotamento funcionando. Então Exato. a água ficava parada nas caixas d'água e então as orientações das pessoas daquela região era não usar a água da torneira. Então era justamente comprar água no mercado. Então uma das primeiras coisas que se esgotou em Porto Alegre durante a enchente foi a água. Foi água, Eu não sei água se vocês mineral. lembram, na época do coronavírus, uma das primeiras coisas as primeiras coisas que se esgotavam nos mercados eram itens de higiene básica, como por exemplo É. papel higiênico, ou mesmo álcool em gel, esse tipo de coisa, esgotou muito rápido. Então, isso é o que eu recomendo para vocês, que vocês tenham itens de higiene, porque esses vão ser os primeiros a acabar. E a água também, vão ser os primeiros a acabar. Agora, isso principalmente para quem vive na Europa, nos países que podem ser afetados imediatamente pelo conflito. No Brasil, nós temos outras revelações, como as da Freira Nordestina, que complementam o que foi dado em Simbres, por Nossa Senhora das Graças, que é sobre conflitos que virão no Brasil, um conflito bélico interno, né, um conflito civil. Então, aqui no Brasil, para nós sabermos quando isso vai acontecer, nós temos que acompanhar as notícias, porque as movimentações políticas estão bastante graves, não sabemos quais serão as consequências disso, nós não sabemos quais serão as causas desses conflitos, mas as revelações dizem que é no contexto do comunismo. Portanto, temos que ficar atentos a esse tipo de situação. Quando a política começar a ficar, ah, a ter perseguições mais graves, esse eu entendo que é o momento em que tudo pode estourar e que é melhor as pessoas ficarem em casa, rezando, com consumindo aquilo que guardou, para não se expor ao risco, né? Vamos rezar e esperar que tudo se resolva. A Cristine Zimon está perguntando se tem alguma profecia referente à Irlanda. Não me lembro. Tem profecias como a da Marie-Julie Gerny e do Alois Ermeier que citam vários países, mas eu não me lembro assim de cabeça, não. Então, a Márcia falou que não pode armazenar nada que a família vai achar que ela está maluca. E aqui, olha só que interessante, a Lúcia Aparecida Chagas Lopes, há um ano atrás, um ano, ela viu uma reportagem do ministro inglês pedindo para os ingleses armazenarem alimentos. Ela nunca mais esqueceu dessa reportagem. Já há um ano, na Inglaterra, ministro inglês, você vê. E nós estamos aqui falando das profecias há pelo menos um ano, eu e Lucas Gelaz aqui, da gente se preparar. Como eu te falei, Uhum. gente, né, preparar a alma, o coração, porque É, também foi dito, isso é mais como importante. não é, Lucas, que até a Freira Nordestina teve aquela visão do fogo na cabeça das pessoas, que assim, Deus Foi o vai padre, nos estar. Foi padre o padre ou Oliveira. foi a freira? Foi o Isso, padre foi o padre. Oliveira, né? Então, nós seremos guiados pelo próprio Espírito Santo, por próprio Deus. E na palavra, eu li para vocês agora, no comecinho da live, muita gente chegou agora, muitos chegaram agora, eu estava lendo o Apocalipse 7, fala que, embora tenha os anjos que vão abrir, os anjos que vão tocar as trombetas, aqui diz, Deus fala, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos de nosso Deus em suas frontes. Então, mais uma vez, nós não estamos aqui para alarmar ninguém, nem para nem sensacionalismo, nada. É uma questão muito, como é que eu vou dizer? É muito verdadeiro que nós estamos querendo avisar, é uma coisa verdadeira de falar, está acontecendo, os noticiários já estão noticiando na Europa. Agora, acabei de saber que um ano atrás a Inglaterra já estava, o ministro inglês já estava pedindo para
que se fizesse o armazenamento, e a palavra de Deus sempre diz, como nós estamos dizendo aqui, Lucas Gelás, há mais de um ano, não é para alarmar, não é sensacionalismo, é para que cada um se prepare. E aqui na matéria que eu li também, agora antes de abrir a nossa live, a jornalista Karina Michelin também diz exatamente isso, que eles querem, inclusive, organizar nas escolas para que os alunos fiquem preparados para saberem como eles vão fazer, o que eles têm que fazer. Então, não é uma coisa da nossa cabeça de achar, nós estamos aqui Não, isso já está virando quase que. Como é que eu vou dizer? Já está virando uma coisa que tem que acontecer, que tem que fazer, que tem que se preparar. Né? As autoridades já estão preocupadas em alertar a população para que elas se preparem para uma iminente, uma possível falta de qualquer coisa em 3, 4 dias, que a gente sabe que pode ser muito mais se acontecer essa, que a gente pode falar a palavra entre esses estados, né, do urso, entre os outros países, e afeta o mundo inteiro, afeta o mundo inteiro. Então, não é para aterrorizar ninguém, nós estamos aqui só comentando que agora já está a nível de jornalistas internacionais, de primeiros ministros de países, falando a mesma coisa que o Lucas vem falando aqui há um ano conosco, sobre as É, profecias. o sensacionalismo é quando algo é exagerado em relação à própria gravidade, é quando se torna uma mentira a forma de tratar de algum assunto. Se aquilo que nós estávamos falando um ano atrás agora se tornou uma política pública e não só de uma cidade, de um estado, mas de um continente inteiro, então não é sensacionalismo que nós estávamos fazendo, era apenas uma antecipação. Nós já sabíamos Verdade. o que estava por acontecer e avisamos antes, né? Então, agora que as coisas já estão se tornando políticas públicas, dá para entender que a gravidade é séria. E, portanto, a urgência também é grave, né? A urgência também é relevante para esse momento. Então, quem está nesses países tem que ter uma pressa maior. Mas o mais urgente não é a parte material, o mais urgente é a parte espiritual. Porque se faltar o material e o espiritual estiver em dia, Deus vai agir com aquilo que falta. Vai. Os anjos levarão para as pessoas aquilo que falta. Então, tenham como uma urgência maior, antes mesmo de fazer o estoque, vão ao confessionário. Antes mesmo Isso. de montar um refúgio material, montem um refúgio no coração de vocês, façam uma oração sincera, pedindo ajuda a Deus, pedindo perdão pelos pecados, façam um ato de contrição, prometam que vão se confessar. Tem muita gente que está ouvindo que pode estar em uma situação irregular de matrimônio, ou alguma coisa que impeça de chegar aos sacramentos. Já chegou a hora de resolver isso, né? Já passou da hora de resolver isso, mas Deus está esperando ainda. Então Verdade. cheguem lá e dizem, eu estou atrasado, mas eu vim. E façam o que Isso. precisa fazer, porque isso vai abrir todas as outras possibilidades. Quem não reza o terço todos os dias, comece a rezar. Ah, mas eu não tenho tempo. Exato. Coloca na intenção do terço que tenha mais tempo, e Deus vai dar mais tempo, vai Vai. sobrar tempo em relação ao que vocês têm hoje, graças ao poder do terço, que é muito mais eficaz nos dias de hoje. Muito. E a nossa live já está terminando, nós entramos aqui hoje apenas para reforçar a vocês que tudo que a gente tem conversado, eu e o Lucas, desde o ano passado, todas as profecias, como ele tem nos ajudado, nos orientando, agora já está, como ele falou, a nível de eh, política Política pública. pública. É, Política pública, tá vendo? Então, nós estamos aqui sendo direcionados pelo Espírito Santo para orientar vocês e vamos lá, minha gente. Então, nós já estamos terminando, porque foi só para isso, né, Lucas? Hoje nós estamos quase sim. 40 minutos, meia hora de live, era para É. dar esse alerta. Pode falar. Eu até queria comentar que quando eu entrei aqui, ele estava falando sobre um trecho do livro do Apocalipse que fala sobre o absinto. Então eu abri aqui esse trecho e eu até queria comentar a minha interpretação, porque quando vem o anjo que toca, o terceiro anjo que toca a trombeta, é dito: caiu então do céu uma grande estrela a arder como um facho. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes. O nome da estrela era Absinto. Assim, uma terça parte das águas transformou-se em absinto, e muitos homens morreram por ter bebido dessas águas envenenadas. Então, o efeito dessa estrela que cai é causar um envenenamento nas águas, né? Absinto é uma bebida alcoólica muito antiga. Então,
O que está falando é, as pessoas que beberem isso estarão envenenadas, podem, porque o absinto pode ser que elas realmente fiquem meio loucas, meio fora de si, mas pode ser que realmente morram por conta deste veneno. Agora, que tipo de estrela poderia cair e causar um envenenamento nas águas? Eu imagino que um asteroide não venha fazer isso, mas talvez alguma coisa que parece uma estrela que cai do céu, como por exemplo uma bomba, possa causar algum tipo de envenenamento nas águas, se for, por exemplo, uma bomba nuclear, vai causar algum tipo de radioatividade nas águas, né? Ou alguma coisa nesse sentido. Então, eu interpreto esta estrela daqui como uma bomba. Eu, Lucas, né? Outras pessoas podem interpretar diferente. E depois tem mais uma outra estrela que cai no capítulo seguinte, que é no capítulo 9, que fala que vi então cair uma estrela do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e ela o abriu, e aí saiu do poço uma fumaça como a de uma grande fornalha. O sol e o ar obscureceram-se com a fumaça do poço. Então, nesse outro momento, cai uma estrela que escurece o céu. Isso, Pode ser outra bomba, claro, pode ser, pode. mas pode agora ser justamente um meteoro, um asteroide que levante a fumaça e ofusque o brilho do Sol, e isso pode ser o que acontece nos 3 dias de trevas. Então, pode ser que a primeira seja uma bomba e a segunda seja um asteroide que causa, por algum motivo, a parte física dos 3 dias de trevas, porque os 3 dias de trevas também tem a parte espiritual, né? Mas isso aqui é só uma especulação, uma possibilidade. O que falam é o asteroide Apophis vai passar muito perto da Terra no ano de 2029. Isso é o que está nas notícias da NASA, enfim. E que ele é um asteroide muito grande e vai passar muito perto da Terra. Até teve uma notícia dizendo que ia se chocar, mas depois eles reviram o cálculo. Ou seja, uma imprecisão de cálculo É. faz com que ou se choque ou não se choque, claro, nas especulações, nas interpretações, porque uma realidade é uma só. Mas um erro de cálculo pode fazer com uma pequena variação no cálculo pode fazer com que as previsões mudem. Agora, se tiver uma bomba nuclear que faça com que a Terra estremeça um grauzinho mínimo, pode ser que ela mude um pouquinho do eixo, e esse pequeno grau de mudança, tanto no próprio eixo em torno de si, quanto em torno do Sol, qualquer pequeno grau pode fazer com que aquele cálculo tenha que ser revisado. E se isso acontecer, por uma pequena mudança no movimento da Terra, aquele cometa que passaria raspando pode começar a passar em choque direto. E o ano para Chocando. esse choque é 2029, que é quando nós estamos entendendo que serão os 3 dias de trevas. Então, tudo acaba se completando. Isso aqui é interpretação. Especulação pode estar errada, mas os pontos se ligam. Se ligam mesmo. E, de novo, nesse capítulo 9 que você colocou, você leu, de novo, aqui fala também, para. Mas somente aos. Olha só. Mas foi-lhes dito que não causem dano à erva, verdura ou árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Está na É, palavra de Deus, que é a cruz. é, Que não tem o selo de Deus na fronte. Ele diz para não causar dano. Isso porque quem está com essa comunhão com o Senhor, quem está buscando essa intimidade com Deus, essa vida, a sua conversão diária, uma santidade diária, né? Foi-lhe ordenado que não os matassem, mas os afligissem por 5 meses. Então, quer dizer, mesmo os selados com selo na fronte de Deus, que está aqui dizendo não pode matar durante essa confusão toda que está acontecendo das trombetas aqui no Apocalipse, eles dizem mas que pode afligir, que os afligissem por 5 meses. E seu tormento era como os de picada de escorpião. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a conseguirão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Palavra do Senhor. Gente, é tudo muito. Tá tudo na palavra. E o Lucas, como é um professor no assunto, ele pode explicar muito melhor para vocês isso tudo, e nós estamos aqui para isso, e você entra no site dele para conhecer mais. E olha só, é acontecendo aqui com as profecias do Padre Oliveira, da Freira Nordestina, a União Europeia já está
alarmando para todo mundo, a gente está aqui ouvindo isso há um ano. Então a gente tem que se preparar. O que mais, Lucas? Esses gafanhotos, nós não sabemos como é que vai se realizar, se são seres literais ou se são seres espirituais, né, materiais espirituais, ou se são alguma outra coisa, como por exemplo um drone que pareça um gafanhoto, né, uma arma É, de guerra que nós não conhecemos ainda. Bom, mas o que eu acredito que esse gafanhoto que vai vir depois que acontecer essa queda dessa estrela e que vai abrir o poço do abismo, vai sair dali esses gafanhotos. E esses gafanhotos, eles não atacarão os que tiverem o selo de Deus, só vão atacar os que não não, tiverem o selo. E esses, isso, sim, os gafanhotos não morrerão, mas ainda assim haverá outros males que podem causar a morte. Mas vai causar um sofrimento longo por 5 meses, segundo as isso. Sagradas Escrituras, em que as pessoas que estiverem sofrendo isso buscarão a morte e não a conseguirão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Então imagine o tamanho desse sofrimento. Então, o que estão esperando para ter a marca de Deus na testa, né, na fronte? É, Para ter isso, eu entendo, basta estar em estado de graça e clamar a Deus. Só isso é o que eu entendo que precisa ter. Ou seja, fazer um refúgio no coração de vocês. Deus nunca ofereceu tanto por tão pouco. Basta que nós nos entreguemos a Ele para Ele nos dar uma proteção gigantesca durante o período da tribulação. isso. E que é o nosso Deus Pai, Ele quer ouvir de você, que você ama, que você o ama, que você depende dele, que você o louva. Eu estava louvando agora há pouco pelo pôr do sol, que foi maravilhoso aqui, sempre o pôr do sol é lindo. Que você o louva pelas coisas que você tem, que você agradece pelo dom da sua vida, e agradece também e oferece o seu sofrimento. Ele quer saber que você tem essa intimidade com Ele. E é assim. Miriam, por favor, faça um resumo do que vocês já refletiram até agora. E acabou de chegar aqui, Luiz Gentil Ribeiro. Lucas, é com você esse resumo. Você quer fazer um resumo do que a gente acabou de Claro, refletir até agora? sim, nós estamos vivendo em um período de grande tribulação, em que nos exige tomar decisões, tanto a respeito daquilo que é material quanto daquilo que é espiritual, porque nós somos feitos de carne e espírito, né? Então nós temos que prover aquilo que é da alma e aquilo que é do corpo. E aquilo que é da alma é estar em estado de graça, aquilo que é do corpo é preparar um refúgio, que pode ser a nossa própria casa, dependendo da circunstância do lugar onde a pessoa vive, ou pode ser fora da cidade, em outro lugar, né, e muita gente já está preparando refúgios no interior. Inclusive, Miriam, eu coloquei no meu Instagram, está lá como uma das publicações fixadas, justamente um método, uma forma que eu encontrei de fazer com que as pessoas encontrem o refúgio, aquelas que ainda não têm. Então, todo mundo aí pode entrar no meu Instagram, Lucas Gelásio, é tudo junto, ou também no meu Facebook, tá, tem uma publicação lá também, só que no Facebook acho que não tem como fixar, então vai ter que procurar, mas no Instagram tá entre as 3 publicações do topo, e que está o título assim, Encontre o seu refúgio. Ali as pessoas entram, leem o que precisa fazer para encontrar o refúgio, vão ali nos comentários e encontram o que é preciso fazer. Mas em resumo primeiro tenham um grupo de pessoas que reza e estuda junto, ou seja, formem uma comunidade, uma sociedade de amigos, né? Formem esses vínculos de amizade por meio da oração e também dos estudos, a oração, porque sem oração não adianta fazer nada, e os estudos para saber também pelo que rezar, né? Porque quem estuda está melhor preparado. E ali, a partir desses grupos, as pessoas vão conseguir montar o refúgio ou encontrar um refúgio que já exista. E o foco é claramente o Brasil, mas tem a gente ali de todo mundo também comentando. E a Estela Antunes falou que ela conseguiu achar umas Ah, pessoas que perto bom. dela na publicação. Isso mesmo. Eu vou procurar lá também. Está nos destaques? Destaque Tá não, nos nos destaques. destaques. Na verdade, é publicação fixada, né? Tem 3 que estão Tá, sei fixadas. qual é, sei, sei. Uhum. Então, esse foi esse o resumo. Se preparem, né? Nós sabemos que na Europa a situação vai ficar feia a qualquer momento. Eu não sei se passamos de dezembro com essa situação, pode ser que seja ainda em março, pode ser que seja depois, mas eu acho que é entre março e dezembro, não deve passar de dezembro, para que seja realmente necessário usar o estoque quem mora na Europa, principalmente da França até a Polônia, né, nessa linha.
Mas Então, também os outros países ali. Mas eu é, acho que Portugal e Espanha serão poupados. a Vera está perguntando de Souza assim, como é que se tem que guardar gás de cozinha. Aí É por isso que bom. eles falam, como que guarda gás de cozinha? O botijão, né? O bujão? Botijão? É, é. É. Bom, a Europa, quando fala, eles falam para guardar enlatado. Eu tenho um monte de enlatado, mas não, não, sei lá, né? Pois é. É. Preserva Gente, mais, né? é. Então é isso que a gente veio conversar com vocês. A gente não quer se estender muito tempo, só fica como é que fala? E hoje eu Repetindo. estou repetindo a cabeça. Gente, eu estou ensaiando uma peça de teatro que vai estrear dia 12 de abril. Minha Olha, cabeça tá. Vou estrear uma comédia muito boa para toda a que família legal. chamada é, Aluga Sua Namorada com Eric Johnson. E é muito Vai ser engraçado onde? estrear aqui. Vai ser aqui em São Paulo, no Teatro Fernando Torres. E depois nós vamos viajar pelo Brasil todo, né? Que legal. Mas aí a minha cabeça dá um pouco. Você vê que hoje eu estou falando, a palavra foge, mas é isso. Nós estamos aqui para orientar vocês disso tudo. Então, o refúgio você vai descobrir agora como é que você pode fazer através do Instagram do Lucas Gelásio. No site dele também tem, você pode, ali tem tudo para você saber, tá? Entra lá, tá tudo aqui na descrição da nossa Isso. live, né? Na descrição aqui. E a gente vai voltar a qualquer momento com mais notícias para você assim que o Lucas puder. Semana que vem a gente vai voltar, porque, como ele falou, ele acredita, dentro do que ele tem estudado, que até final do ano, em dezembro, alguma coisa que nem o Padre Oliveira tinha falado daquela. Eu nunca me esqueço daquela profecia do Padre Oliveira, e no dia 7 de outubro teve aquele ataque horroroso ao povo judeu, né? E aconteceu aquela coisa horrorosa, e o padre tinha mesmo revelado, tinha. Lembra disso? E o desenrolar daquilo ainda não terminou. Parece que Não. nunca vai terminar, né? Das formas como as coisas estão. É. É isso, gente, né, Lucas? Você quer deixar mais alguma mensagem, mais alguma coisa? Que rezem por nós, pela Miriam, por mim, pelo meu apostolado, pelos nossos projetos, também fora do apostolado, porque tanto a Miriam quanto eu temos vários projetos pessoais, e reze também pelo Padre Oliveira, pela Freira Nordestina, porque nesses momentos de grande tribulação, eles sofrem também, mas não apenas como nós, mas de uma forma mística também, né? Eles têm muitas batalhas espirituais, Verdade, verdade. então rezem especialmente por eles, porque enquanto o mundo estiver sofrendo na carne, eles estarão sofrendo no espírito. Olha, para testemunhar, eu preciso ler essa mensagem da Inês Gil. Então, ela mora no Japão. Ela fala: Bom dia, direto do Japão. Eu cheguei agora. Aqui, a gente já está estocando alimento há muito tempo. Japão. A Inês avisando que ela já está há muito tempo, pela situação do mundo. E precisamos prevenir. Hum. É isso mesmo, gente. Então, nós estamos aqui alertando que a gente tem que se prevenir, principalmente nossa alma, nosso coração, essa intimidade com o nosso Deus Todo-Poderoso. Porque a mão poderosa de Deus, a hora que ela se levanta, ele muda tudo, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode mudar o rumo de qualquer coisa, mas a gente tem que estar debaixo da mão poderosa do Altíssimo, como está no Salmo 91, o Salmo da Confiança, debaixo da asa do Poderoso, do Altíssimo. É isso que a gente veio falar para vocês hoje. Lucas, então, muito obrigada, querida. A gente volta a qualquer momento desse, né, para falar um pouco mais. E obrigada a todos vocês que participaram. Deem seu like, compartilhem, divulguem. E nós voltamos. Deus abençoe todos vocês e até a Deus próxima. abençoe. Até. Tchau, querido. Obrigada.